ele ia desestruturando o culto externo. Então tocou. Jesus quebrou um paradigma. Porque o doente, o leproso naquela época, era segregado. Então Jesus quebrou um paradigma nesse momento. A lepra é uma doença kármica. Kármica. Não quer escrever no escreve. Não escreve não. Você tem. Olha cá. Pronto. O que significa isso aí? Doença kármica, lepra. Fala. Resgate. E muito pesado. Olha só, era a pior doença da antiguidade. Todo mundo tinha medo. Ela deformava o corpo. Era o corpo que era deformado ou o espírito que era deformado? O corpo, naturalmente. O espírito era deformado. Daí ser uma doença kármica que estava nas profundezas do ser espiritual. Essa doença estava nas profundezas do ser espiritual por transgressões violentas às leis divinas. Não era castigo de Deus. Esse leproso, em vidas passadas, marcou o ser espiritual dele. E a lepra se manifestou naquele momento, naquele corpo físico, para resgatar os débitos. Não é castigo. Nenhuma doença é castigo. Nós trabalhamos essa doença. Pode ser na presente encarnação, né? Uma série delas, não precisa falar aqui, como as que eu trago. Deformações no meu ser espiritual, no meu espírito. E eu preciso expurgar isso. Eu preciso botar isso para fora. Então, numa encarnação, a gente vem e traz isso. E a gente hoje, volta e meia, tem exemplos aí na televisão que a gente está assim, mas por que isso? São espíritos endividados. Como nós somos endividados, graças a Deus, me parece a dívida mais leve, né? Porque quem tem essas dívidas, em termos de manifestação no corpo físico atual, é que tem grandes débitos no passado. Ok? E aí diz o seguinte: a cura foi imediata. Diz ele, tocou-lhe dizendo, quero que seja purificado. Imediatamente sua lepra foi purificada. Imediatamente. Olha o evangelista registrando isso. O que favoreceu a essa cura? Primeiro, ele já estava quites, com a consciência com a lei divina. Então, por isso é que se quiseres, na hora que ele fala isso, se quiseres, ou seja, ele sentia dentro dele que aquele homem chamado Jesus poderia curá-lo de uma doença que o afastava de toda a atividade humana.
Então, se quiseres, então ele sentia. Por isso que Jesus falou, quero. Ou seja, aquele espírito já estava quite com a sua consciência. Imediatamente. Óbvio que foi imediatamente. Porque Jesus é o grande químico desse planeta. Então ele sabe como mexer nessas coisas. Nós ainda vamos aprender, mas ele sabe. Hoje tem pessoas que, dando passe, resolvem problemas. Não é muito falado, né? Porque a indústria farmacêutica aí tem as transações dela. Mas existem casos em revista médica documentados através de passe e água frutificada. Ok? Aí diz assim, diz-lhe Jesus, olha, não digas nada a ninguém que vai mostrar-te ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés ordenou e testemunho para eles. Então, por que Jesus fala assim? Jesus ordena, vai te mostrar ao sacerdote. Não é porque ele era sacerdote e Jesus tinha obediência, não. Né? Até depois de alguns tempos começaram a pegar essas coisas que Jesus mandava procurar o sacerdote e os caras achavam que era o bababá. Não é nada disso, não. Jesus, com o Espírito superior encarnado naquele povo, sabia que só o sacerdote poderia reintegrar aquele homem à sociedade. Por isso que Jesus fala, vai direto ao sacerdote. Porque aí o sacerdote tinha a missão de médico, olhava, o cara estava todo cheio de chaga, cheio de pereba, fedendo, e agora está bonzinho. Liberava ele. Aí ele podia voltar a andar na rua sem gritar, sou um imundo. E lógico, né? O sacerdote falou assim, e Jesus mais uma vez aqui chamando a atenção da gente. Óbvio que eles devem ter pensado isso naquela época. Manda não diga nada a ninguém, vai te mostrar o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Mesmo Jesus sabendo que aquela oferta que Moisés mandou era um culto externo, ele respeitava os homens de pouco esclarecimento que nós éramos. Então, se eu não oferecer a oferta que está lá em Levíticos, no capítulo 16, eu não estou quites com Deus. Então Jesus sabia disso. Quando ele olhava para a pessoa, ele já sabia. Então, para aquele leproso, como ele foi afastado pelos sacerdotes, ele teria que voltar imediatamente pelos sacerdotes. E essa purificação era uma oferta que ele fazia num ritual. O sacerdote o liberava, mas ele tinha que passar pelo ato da purificação. Que às vezes era dar uma pombinha de acordo com o poder financeiro de quem recebia a cura. Tá? Ou seja, pagar alguma coisa por sinédrio. Então era uma pomba, um sangue de um animal, de acordo com as posses dele. Então, por isso é que Jesus determinou. E aí algumas reflexões para nós. O que é que o leproso simboliza para nós? Jesus desceu no Sermão do Monte e esse leproso vai de encontro a ele. Qual a reflexão que nós podemos fazer? Simbolicamente, caridade. Mas, por pior que seja a nossa doença, se buscarmos com
ter a cura. E doença nem tanto física, a moral também. Tá? Então, quando a gente fala na doença, a gente pensa primeiro na física. Mas fisicamente a gente já está até legal, né? Já está até bonitinho, já está belezado. Agora, a moral é que é complicada. Então, é essa que o Luciano se referiu. O Evangelho, o Sermão do Monte, ele nos ensina isso. A buscar naqueles ensinamentos, né, a nossa cura espiritual. Porque se eu me curar espiritualmente, eu não vou ter reflexos no meu corpo. Por isso é que Jesus andava em tudo que era lugar. Ele nunca ia ficar doente. Por quê? O campo energético dele não permitia que esses, que nós chamamos hoje de micro-organismos, entrassem para fazer uma doença. Já a gente permite, a todo momento. Jesus não descia o padrão vibratório dele como nós descemos a todo momento. A descida de Jesus é apenas para mostrar para nós que mesmo ele estando num patamar superior, ele chegava ao nosso nível de esclarecimento. Tá? Qual de nós poderemos nos considerar absolutamente saudáveis? Na atual situação, ninguém na humanidade, cara. Pouquíssimo, melhor dizendo. Espiritualmente ainda, né? Nós deixamos muito a desejar. Agora, por quê? Espiritualmente a gente deixa muito a desejar. Os atavismos. Hã? Os atavismos. Os atavismos. Épocas do passado. Tem lá, eu acho que é 913, no Livro dos Espíritos, que diz qual dos vícios é o mais radical para nós? O egoísmo. Nós ainda olhamos muito para dentro de nós. E é daí que se desencadeia todas as nossas deformações morais. Então, o egoísmo é que a gente tem que começar, num determinado momento foi importante, mas nós estamos andando, nós estamos evoluindo. E eu tenho que começar a largar isso para trás. Aí o egoísmo puxa o orgulho, puxa a vaidade, puxa a usura, puxa a avareza, puxará, e vai puxando uma família enorme. Fala. Interessante. Além de mim, tem uma outra companheira que participou alguns anos atrás da Seixuloye, e aí é público notório. Eles têm uma meditação muito interessante chamada, não interessa o nome, mas o processo é desegocentralização, ou seja, saia do seu eixo, sai do ego. Quando a pessoa se desegocentraliza, ela deixa essa coisa pesada que atrela o homem ao passado e as coisas ruins e se expande. Qual é a doença do momento? Estresse. O que é o estresse? Egoísmo. É isso. Eu me estresso por alguma coisa que não está legal dentro de mim. Então eu penso muito dentro. Então é isso, a gente tem que começar a trabalhar isso dentro da nossa cabeça. É gradativo? É. Mas temos que nos esforçar para isso. Então vamos lá. Quando começamos o tratamento para curar as nossas chagas? Quando é que nós começamos esse tratamento? Autoconhecimento. Hã? Quando reconhecemos que estamos doentes. Quando reconhecemos, estamos doentes. Bom, isso. E aí, nós vamos beber nos ensinamentos do Cristo os remédios. E aí eu tenho que tomar o remédio e começar a vivenciar esses ensinamentos. Neste momento, eu começo a minha recuperação. Vou ficar inteiramente curado? Não, porque a gente está muito doente. Mas já vou melhorando.
já vou conseguindo ver, já não tenho tal doença, mas as mais leves nós vamos arrastando, tá? Isso aqui eu vou ler. Hoje, a purificação do espírito se dá no templo da consciência profunda. Então, a nossa purificação é interior, a solicitar impostergável, intransferível e laboriosos trabalhos de transformação interior. Ou seja, eu não posso deixar para amanhã, eu não posso pedir a alguém para fazer por mim. Tem que ser eu e agora. Quando Jesus nos conclama em seu Evangelho a buscarmos a nossa própria cura pela vivência dos seus preceitos, nós temos que parar de ver Jesus como religioso. Nós temos que olhar para Jesus, primeiro com alegria, de estar podendo saber que Ele está ali. Olhar para Ele como terapeuta, olhar para Ele como mestre, e não como a gente fez até hoje. Líder religioso resolvendo todos os meus problemas e carregando no colo. Ele não vai me carregar no colo. Por ser mestre, ele vai me ensinar a andar. Exatamente. Tanto que há muitos anos atrás, desculpe novamente a interferência, mas Lógico, eu tenho que falar. é estudo, isso aqui é estudo, é troca. Eu não sei onde eu li que disse que Jesus jamais queria que nós o tivéssemos como bengala. Acho que não. Tranquilo, né? Ele vai nos ensinar a andar. Ele vai nos curar da nossa paralisia espiritual. É assim que a gente tem que olhar para ele. Aquele semblante, né? Aquela coisa teológica, aquele negócio de tristeza. Jesus nunca foi triste. A Idade Média é que enfiaram essa tristeza nele para botar a gente cheio de culpa. A gente já nasce com a consciência pesada de culpa. É isso que a gente tem que expurgar. É essa doença que nós temos que botar para fora. É falar nele com alegria. E ele só era alegre. Ele não era triste. E ele falou isso várias vezes no Evangelho. Nós não prestamos atenção. A minha obediência é fazer o que o Pai manda. Alguém trabalha contra a vontade? Muita gente que trabalha. Não, nós não. Está lá. E tem outros que eu não recordo agora, mas que mostra claramente a satisfação e a alegria dele. Mas é isso, quando você trabalha com quem você se identifica, aquela atividade te é prazerosa, você flui dentro, você surfa por aquela atividade. Você espera que, inclusive, tenha reconhecimento dele mesmo de pagamento. Né? Se ele veio com essa missão gigante de transformar a humanidade, inclusive dividir em eras e reconduzir ao Criador, se ele fez isso por amor a cada um de nós, por nós 30 bilhões de seres, é óbvio que ele era alegre. Lógico. E eu vou encerrar com uma frase de Gandhi, que não era cristão. Ele disse mais ou menos o seguinte: o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. Por si só, preservaria os patrimônios espirituais humanos, ainda que se perdesse os livros sagrados de todas as religiões. Então, só o Sermão do Monte, Gandhi nos informa isso. Podia sumir com todos os outros livros, até porque ele sabia porque tinha que sumir com os outros livros. Está ali tudo enxertado coisa humana. Só deixasse o Sermão do Monte, o cristianismo, a mensagem de Cristo estava plenamente justificada. Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Que bom. Vamos pedir ao Divino Carpinteiro que continue moldando o nosso ser imortal. Foi? Aquela passagem uma vez passada, do Faixa Leproso,
diz para Jesus passar em um determinado local, Lázaro, Ah, então, tem a ver com essa história. não. São situações diferentes, tá? São situações diferentes. É outra. Esse é quando ele estava no Sermão do Monte e desceu. E esse leproso vai ao encontro dele. Tá? A simbologia dessa parábola é o seguinte: por pior que seja a doença, Cristo cura. Desde que a gente tenha vontade de querer ser curado. Ok?